Olá, bem-vindos a mais um Caras Fashion. O tema de hoje é empreendedorismo digital. Como as geradoras de conteúdo digital estão transformando a sua influência em negócios? Até que ponto falar sobre o próprio negócio traz credibilidade? A minha convidada de hoje vai explicar direitinho como ela fez esse processo e teve muito êxito. Fiquem ligados! Bom, eu tô com a minha convidada já de hoje, veio diretamente de BH, gente. Veio aqui para fazer essa entrevista comigo, que é a influenciadora e a empreendedora Bela Falcone, que eu acompanho super. Obrigada, Bela. Obrigada, querido. Um prazer enorme estar aqui com você e saber que, Caras tá expandindo os horizontes. Muito legal, parabéns. É isso aí, é por pessoas como você, né? Ainda mais no digital, como a gente tá falando, que lá no mato, vamos dizer assim, eu brinco aqui, falo muito, né? A gente que começou lá do mato, foi quando você começou. E eu queria que você contasse um pouquinho, para a gente começar, na verdade, que ano que você entrou nas mídias sociais e como que você entrou, porque eu já sei, porque eu te acompanho, mas acho que todo mundo aqui quer saber o teu começo, para depois a gente falar um pouquinho da vida e da atualidade, como você está hoje. Bom, eu falo que na vida, alguns cavalos selados não passam mais de uma vez. E esse cavalo selado passou para mim em 2011. Eu era bancária, né? Eu morava nos Estados Unidos. Ah, você morava lá? Você morava em Orlando, sim, né? Sim, eu morei quase 14 anos, 13 anos e meio. Eu tenho uma trajetória de vida muito legal, assim. Eu saí do Brasil vindo de uma família de pais separados, crise financeira, escassez e tudo aquilo. Só que, não quero desviar o assunto, mas só para contextualizar, claro. Né, essa minha decisão, essa minha gana de ter sucesso. Justamente porque eu vivi nesse ambiente disfuncional. Quer dizer, pais separados, crise financeira, instabilidade emocional e etc e tal. E desde muito pequenininha eu falava que um dia eu iria para os Estados Unidos. Eu comecei a estudar inglês sozinha. Com 11 anos eu aprendi. E na época não tinha chat GPT, né? A gente é da mesma geração, você sabe disso. Não tinha, era Barça. Era dicionário Michaelis. Então eu me virei nos 30, aprendi, enfim, me dediquei. E quando eu tinha ali os meus 18, 19 anos, eu falei, cara, eu vou. E eu vou porque eu tenho certeza que dar errado não é uma possibilidade pra mim, né? Então, eu ralei muito, como todo brasileiro na América, né? Isso lá em 2007, 2006, não me lembro. E fui conquistando, assim, as coisas de pouquinho em pouquinho. E sempre fui muito empreendedora, né? Não, eu acho assim, gente, o fato de você resolver se expatriar para algum lugar, você já tem isso dentro de você, né? Exatamente. Porque não é uma coisa fácil, você largar tudo. Não é fácil, porque envolve emoções também, envolve saudade. Mas eu me lembro, assim, que desde o início da minha vida ali, independente, né, fora de casa, depois que eu saí das asas da minha mãe, eu sempre via oportunidades nas coisas, né? E sempre tentei, assim, entender qual era a dor e a necessidade das pessoas naquele dado momento e fazer daquilo o meu negócio. Mesmo ganhando pouco, eu acho que mesmo no pouco a gente consegue criar, né, oportunidades. Enfim, aí fui parar no banco, fiquei no banco 3 anos e meio lá nos Estados Unidos. Obviamente não era o que eu amava, não era o que eu queria pra minha vida. Mas eu tive muito incentivo da minha, então, supervisora. Ela falava, Bela, você tem muito perfil, assim, né, pra fazer nutrição, na área da saúde. Eu tava começando a transicionar de uma vida sedentária, pasmem, eu era muito sedentária com 25 anos de idade. E falei, cara, eu tenho que virar a chave, eu preciso ser saudável. Foi aí que eu comecei a minha trajetória, só que assim, sem grana, não tinha personal, não tinha acesso a nada, assim, nutricionista, essas coisas. Então eu fui estudando. Eu sou muito estudiosa, né? Eu comecei a estudar sobre nutrição, etc e tal. E ponto, virei a chave, né? Eu acho que essa transformação foi o que chamou a atenção das pessoas na rede social, que até então só existia na América e só pra iOS, não tinha pra Android. Eu tô falando de 2011, gente, 14 anos atrás, né? E aí, quando eu vi que o negócio estava crescendo, assim, ganhei 100 seguidores aqui, ia colar, e tinha 1.000 seguidores, quando vê 10 mil. E aí, mostrando a sua vida no fitness. Na academia. Tipo, uma vida real. Entendi. Né, de uma bancária. Já tinha a história da vida real. Já tinha a história da vida real, que não tinha tempo. Então eu ia treinar, sei lá, 5 horas da manhã e não fazia a menor ideia, assim, não entendia direito de treino. E aí fui estudar depois também sobre fisiologia do exercício. É claro que eu não me formei na área, mas eu li muito, né, pra eu conseguir me virar. E aí as pessoas se identificaram com isso e eu comecei a ganhar muitos seguidores. É aí que vem a questão do empreendedorismo na minha vida, né? Em tudo eu vejo oportunidade.
E fica a dica, oportunidade não bate na porta. Isso é um mito. As oportunidades são criadas na nossa vida. É claro que a gente vê os momentos, os cavalos selados. Sim. Mas se você não montar nele, ele vai embora sozinho, né? Então a gente tem que agir. E aí, quando eu percebi que a rede social podia ser meu negócio, porque começou a entrar muito seguidor, eu falei, olha, eu tenho voz aqui, as pessoas me ouvem. E seguem as minhas dicas. Aí eu comecei a fazer umas publicidades fakes. Eu pegava pote de suplemento e agradecia. Thank you so much, Optimum Nutrition, for this gift. Não sei o que lá, não sei o que lá. A Optimum nem sabia que eu existia, obviamente, né? Você antecipou já esse tipo de publicidade. Gancho, exatamente. Aí, outras marcas que me viam postar aquilo, eu me lembro perfeitamente. Chamava-se Vitazen, eu acho que nem deve existir essa marca mais lá nos Estados Unidos. Eles entraram em contato por e-mail, perguntando quanto que eu cobrava e etc e tal. Foi aí que eu vendi minha primeira publicidade por $200. Uau. Que foi um post no feed, não tinha stories na época. Sim, era post. Sim, era no feed. E aí, em paralelo, eu usava um aplicativo que se chamava Social Cam. Porque como não tinha recurso de stories, eu ia conversar com as pessoas lá. Postar minhas receitas, etc e tal. Então, eu tinha 2 redes sociais. E aí, eu pedi demissão do banco. Meu chefe falou, você é louca, desvairada, porque você tem um futuro promissor aqui dentro. Eu olhei pra ele e falei assim, olha só, se custa a minha paz, é caro demais. Eu não amo isso aqui, eu não quero isso pro resto da minha vida. Isso aqui é uma coisa temporária. E aí, eu me aventurei, pedi demissão e fui trabalhar a rede social. Então, tem 14 anos. E aí, e você lá nos Estados Unidos lá fazendo nos Estados isso. Unidos. E, na verdade, Bela, ali as coisas fomentam muito antes, né? Acho que também você você criou essa oportunidade. Você criou a oportunidade de estar num lugar quando tudo aconteceu. Que, obviamente, você tem uma voz, né? Falando inglês, você tem uma voz que alcança mais. Eu acho que aí também juntou aí isso, aí você veio para o Brasil. Sim, na verdade, eu continuei morando lá, né? Mas a chave virou mesmo nessa questão de putz, eu sou uma pessoa conhecida, as pessoas querem tirar foto comigo. Eu fui convidada para um evento em San José, na Califórnia, que era um evento fitness, isso, sei lá, do início de 2013. E aí eu já tinha bastante seguidores nos Estados Unidos, né? O meu público era majoritariamente americano. E eu só postava inglês, né, até então. E aí eu fui para essa feira. Quando eu cheguei lá, tinha uma fila de mais de 1 hora de pessoas para tirar foto comigo. Eu olhei, a minha irmã tava comigo, eu olhei pra ela e falei, o que tá acontecendo? Como assim? Falei, o que essas pessoas querem comigo? E eles vinham com um pôster, tipo, foto minha impressa, pra eu autografar. Eu me lembro que eu me enrolei, assim, pra autografar, não sabia o que escrever, eu comecei a tremer, saiu tudo errado, eu fiquei muito nervosa, porque assim, imagina que um dia você é bancária, no outro dia você… Uma popstar, uma popstar ali, porque eram poucos influenciadores, né? Eu me lembro que na época, 2013, era eu, a Gabi e talvez mais uma, não esqueci o nome dela agora, mas ela era bem conhecida na época, ela corria. Enfim, e aí, depois que isso aconteceu, eu falei, eu vou começar a ir pro Brasil agora, porque eu comecei a ser muito chamada. Na época tinha uma mídia que era super hypada aqui, que era o Ego, um site. Sim, o site Ego. Vira e mexe, eles me postavam lá. E eu lembro, aconteceu, isso é muito engraçado, né? Pensar nos dias de hoje, claro que não seria uma realidade, mas eu me lembro que eu vim pro Brasil em 2013 para participar de um evento do Arnold em São Paulo. E aí eu fui parada por paparazzis no aeroporto do Rio. Eu falei, gente, eu tô me sentindo uma atriz de Hollywood. O que imaginei? Que loucura, hoje né? são muitos influenciadores, né? Claro que não acontece isso mais, mas eu tive meus tempos áureos ali. Eu soube aproveitar muito isso, né? Fui estudar nutrição, me formei, fiz mestrado na área da nutrição, fiz pós-graduação. Então eu sempre busquei esse conhecimento técnico para me posicionar de uma forma diferente. Eu não queria ser só uma voz. Eu queria ter assim, uma autoridade mesmo, né? Um reconhecimento. E eu acho interessante você falar, a gente até falou lá nos bastidores, sobre a história do estudo. Porque as pessoas, elas acabam vendo essa influência digital, né, esse caminho do digital, como algo assim… aconteceu na minha vida porque eu me comunico bem, porque eu sei falar. E não é bem assim, né, Bela? Eu acho que, na verdade, como você falou, tem todo um caminho aí traçado e trilhado até para você se tornar uma pessoa influente. Você precisa ter conhecimento para ter uma influência. Não dá para ser uma coisa assim. Você concorda comigo? Eu acho que a palavra influenciador ou influência, ela foi muito banalizada nos últimos tempos, porque hoje qualquer um que tem mais de 10 mil seguidores já se considera um influenciador. Bom, em um certo sentido, talvez não no sentido profissional da palavra. Todos somos, né? E essa linha é meio tênue, né? Todos nós somos. Porque a gente influencia na nossa casa, na nossa comunidade, no trabalho, enfim. De alguma maneira, alguém te olha e fala, nossa, como você é linda, estilosa, que seu cabelo é lindo. A gente, né? E quer copiar, se inspirar, né? Mas o influenciador, do ponto de vista profissional, né? Falando do CNPJ, é um trabalho. E como qualquer trabalho, você precisa ter conhecimento técnico. Não basta só você ter um rostinho bonito, uma voz, uma oratória.
Você precisa ter bagagem. Como é que você vai falar de moda se você não conhece de moda? Né? Como que você quer influenciar na área da saúde se você não faz a menor ideia do que é carboidrato, do que é proteína, de como os macronutrientes influenciam, né, na vida das pessoas. Então, assim, hoje eu sou muito mais exigente com relação a quem eu sigo e quem me influencia, justamente por conta disso. Porque eu sou muito acadêmica, eu valorizo muito o estudo. Olha que legal. E eu acho que é muito importante, por mais que hoje qualquer dancinha no TikTok possa viralizar, eu acho que nada substitui o diploma, sabe? Nada substitui um bom estudo para você realmente ser aquela pessoa que transborda. Porque o que você vai transbordar se você não se encheu de nada, né? Eu parto desse ponto. Sim. E aí, como é que isso escalona para Bela Falcone hoje? Porque hoje são muitos caminhos, né, Bela? No seguinte sentido, você fez desse limão uma limonada, como a gente falou, como empreendedora. Então, aí você volta para o Brasil, aí tem casamento, filho, papagaio, marido, e aí você faz também você se ressignifica dentro do seu próprio negócio. Como é que alguém faz isso, assim, de uma pessoa que estudou nutrição, que falava sobre fitness, que falava sobre uma coisa específica, hoje em dia fala sobre a vida, no final das contas, né? Sobre moda, sobre beleza, sobre comportamento, sobre religião, sobre várias coisas da vida. Isso nada mais é do que reposicionamento de marca. Eu acho que empresas fazem isso, pessoas também fazem isso, né? Na nossa vida, mesmo offline, mesmo que você não seja uma pessoa conhecida, a gente se reposiciona em diferentes fases da nossa vida. E a fase ultra fitness da minha vida, ela teve começo, meio e fim. Né? Porque não é sustentável, ninguém vive uma vida de atleta a vida inteira, né? Com 7% de gordura, se abdicando de várias coisas. Então foram escolhas que eu fiz, eu quis ser mãe, né? E para ser mãe, eu não podia ser atleta, pelo menos para mim, não tô dizendo que é impossível, mas na minha vida aquilo não encaixava. E eu sempre fui muito honesta com os meus seguidores, e eu acho isso muito legal, assim, é por isso que eu falo para as pessoas que hoje eu não sou numerólatra mais, aquela pessoa que idolatra números, no sentido de, eu preciso ter 10 milhões de seguidores. Não, eu quero ter 4 milhões qualificados. Esses 4 milhões que envelheceram comigo no bom sentido, né? Não que eu seja velha, nós somos muito jovens, mas no sentido de que essas pessoas, elas amadureceram comigo, elas passaram todas as fases e elas curtem o meu conteúdo hoje. Elas se identificam com quem eu sou hoje. Por quê? Porque aquele público que começou a me seguir em 2013, eles também já são 40 a mais, né? E não dá pra ficar vivendo vida de menininha de 20, sendo que né, não é a minha realidade e não é meu público. Então eu acho que essa história de se reposicionar, se reinventar é necessário. A gente não pode ter medo de fazer isso. Sabe por quê? Porque senão a gente fica obsoleto. Quantas e quantas empresas, inclusive, quebraram porque elas não se encaixaram nos novos padrões da geração Z, do digital. Então hoje eu tenho muito essa pegada assim, do humor, que faz parte de mim, é a Bela, eu sou muito bem-humorada, eu gosto de brincar. Eu sei que com humor eu trago pessoas mais jovens, mas sei também que com meus papos mais sérios, né, mais da minha idade, eu trago a galera da minha faixa etária. E todo ano eu invento alguma coisa, assim, pra trazer também entretenimento. Porque nós somos um canal de TV fora da TV. E as pessoas querem se entreter, as pessoas querem diversão. E o que eu posso fazer pra trazer isso de forma saudável e inteligente pras pessoas? Então esse é meu grande desafio anual, eu diria. Agora, eu vejo que você é uma pessoa de opiniões muito fortes. E na internet também. E que não tem receio de colocar essas opiniões. Justamente agora, conhecendo você pessoalmente e conversando com você, justamente porque você se embasa naquilo que você tem como opinião. Eu imagino que não é sobre política, sobre religião, sobre sociedade, sobre cultura. Não é o seu expertise máximo, mas é uma coisa que você se envolve e que você fala com propriedade. Você acha que isso é uma coisa que está se tornando escassa na internet? As pessoas, elas acabam falando sobre tudo, porque agora você tem que falar sobre tudo, por causa dos números, dos cliques e tudo mais. Você tem que ter uma opinião formada sobre tudo, mas que, na verdade, não tem opinião nenhuma. Como é que você acha que isso está hoje? Qual é a tua fotografia desse mercado atualmente? Excelente pergunta. Eu acredito, assim, que a gente vive numa geração que substituiu isso daqui, passar páginas, por isso daqui. Então, isso daqui é uma coisa insubstituível, né? Você estudar, você ler, você se informar, estar bem embasada, né? Conhecimento técnico. As pessoas hoje, o cérebro humano, na verdade, né? Eu fiz uma pós em neurociência, isso é muito real. Como o cérebro vem sendo moldado pelo padrão digital. Né? Então, isso daqui se tornou quase que um vício para o nosso cérebro, né? A gente quer
muita informação e no máximo de 3 segundos. Mais do que isso, o cérebro já nem capta, né? Então as pessoas se sentem especialistas em tudo, porque elas consomem tudo, no raso. E aí, na hora de um argumento, por exemplo, se você se posiciona e vai para um podcast falar sobre um assunto específico, de repente a outra pessoa ela não tem embasamento para falar aquilo, ela começa a atacar. Então aí surgem essas narrativas e essas discórdias no digital, né? Eu acho que é bem por aí. No meu caso, obviamente, que eu nunca serei especialista em tudo, mas nas coisas que eu vivo, que eu gosto, por exemplo, desde que eu me converti ao cristianismo em 2016, eu fui estudar teologia. Então, eu tenho uma pós-graduação em teologia. Então, se for para sentar, para conversar sobre isso, uma conversa saudável, eu vou ter embasamento para falar. Claro. Não sou expert em política, mas me posicionei politicamente em 2022. Né? E é claro que isso gerou um frenesi, perdi seguidores, ganhei outros, perdi amigos, fiz novos. Porque o Brasil ficou bem polarizado, né? Infelizmente. Mas eu li muito, é lógico que não é a minha área de atuação e nem quero que seja. Eu não sou uma apaixonada por política, mas acho que todo mundo tem que entender um pouquinho. Então, quando eu fui lá pra internet falar, eu li vários livros, vários. Acho que eu nunca li tanto livro em 30 dias como naquele mês de outubro. E falo. Então, assim, eu de fato sou uma pessoa muito posicionada, não no sentido de entender tudo sobre tudo, de forma alguma. Se tem muito que aprender, né? Eu arranho a superfície em muitas áreas. Mas eu, antes de falar qualquer coisa, eu tento, ao menos, buscar. Isso é verdade? Isso é real? Será que a minha opinião, ela tá bem embasada? Será que é achismo? E outra coisa, eu não sei se você concorda comigo, na hora que você… Por que a gente tem uma opinião embasada? Primeiro, porque a gente ouve todos os lados para poder formar uma opinião. Então, na verdade, você tem que… Se estamos falando de política, por exemplo, você tem que ouvir todas as coisas de todos os lados para daí você centralizar aquilo e entender qual é a sua opinião sobre aquilo. E acho que a gente vive um momento hoje que as pessoas, elas só ouvem o que elas querem por causa do algoritmo, porque cai para você só aquilo, só para reforçar aquilo que você já está pensando, né? A dificuldade de você sair dessa bolha e poder criar novos pensamentos e novas opiniões com embasamento, com estudo, né? Eu acho que funciona. E eu vejo que você tem muito isso. Sim, você sabe o que aconteceu? Só um parênteses aqui, mas me lembrei, me veio um insight. Aconteceu uma coisa muito legal no início desse ano. Eu peguei um voo, na verdade esse voo atrasou e enfim, mas foi bom no fim, porque eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, um desconhecido, mas que a gente fez uma amizade ali de avião. E essa pessoa, ela tava assim, do lado contrário do meu, mas a gente se entendeu super. Olha, que legal. Ele era um ateu, eu sou cristã, né? Ele tinha uma opinião política diferente da minha. Mas ele veio me trazendo os pontos dele e eu trazendo os meus. E ao final da conversa, quando o avião pousou, ele falou assim pra mim: poxa, que pena que chegou. Que pena que chegou, porque eu nunca imaginei ter um papo com uma pessoa crente, que não pensa como eu politicamente, mas que fosse tão agradável, tão aberto, tão flexível como esse. Eu falei, cara, a gente pode discordar e ainda assim, ao final, conseguir brindar uma taça de vinho e dizer, seja feliz, né? Espero que você realmente nunca se decepcione com as suas visões, e eu também não. E a gente pode viver bem num mundo assim, Isso seria o ideal de todos, né? Mas infelizmente não é o que acontece. Não é o que acontece. Bom, vamos fazer um intervalinho comercial aqui rapidinho e eu volto com Bela Falcone e a gente vai falar agora sobre moda, sobre beleza e sobre empreendedorismo. Aguenta aí. Bom, estamos de volta aqui com Bela Falcone. Bela, me conta então, a gente já falou um pouquinho dessa tua veia empreendedora, e agora são muitos negócios, né? Ou colaborando com marcas, ou tendo a sua própria marca. Quais são as diferenças, primeiro, para as pessoas entenderem o que é você colaborar com uma marca que já tem uma estrutura, que você está lá para dar sua opinião, para criar um produto a tantas mãos, e realmente criar a sua marca, um produto do zero? Me fala um pouco sobre a tua experiência. Tá, vamos lá. Bom, primeiramente, né, para contextualizar, como influenciadora, eu sempre me preocupei, sempre falei sobre isso na internet, né, o quanto nós não podemos colocar todos os nossos ovos no mesmo cesto e depender só da mídia social, porque é uma coisa volátil, né? Só uma brincadeira aqui rapidamente que eu sempre faço quando eu dou palestra. Eu palestro muito no Sebrae para pequenos empreendedores. E eu falo, gente, muita gente fica ali deslumbrado. Os meus seguidores não são nossos, são da plataforma. Porque se amanhã
eles quiserem desligar a chave, acabou, vai todo mundo embora, né? E depois, para essa galera toda te achar num outro lugar, é difícil, é bem difícil. Doideira. Então, não nos vangloriemos com números, né? E vamos construir uma marca. A única coisa que ninguém nos toma é a nossa marca, pessoal. Então, assim, a marca Bela Falcone é minha. Então, mesmo que o Facebook, que a Meta saia do Brasil um dia, a minha marca ninguém toma de mim. Então, foi justamente com essa visão que eu sempre procurei colaborar e empreender também, né, assim, solo. A collab, ela nada mais é do que, assim, né, em termos gerais. É claro que existem parâmetros diferentes dependendo da negociação, mas no geral, chama-se Media for Equity, que é basicamente você trocar o seu marketing, a sua autoridade, a sua audiência. Seu prestígio, né? O seu prestígio, a sua marca, o branding, né, basicamente. Por shares, cotas numa empresa que já existe. Que claro que você tem que se identificar, você não vai entrar num nicho que não tem nada a ver com você, né? E eu já fiz isso algumas vezes, tenho hoje, né, um caso que é exatamente assim, com a Nutrivitali, que é uma marca que começamos juntos, mas eu entrei nesse modelo, né? Muito bacana, marca de suplemento, a gente preza muito pela qualidade, enfim. Tenho a minha própria marca também, que é a Leco, né? Inclusive, que é o que eu tô vestindo hoje, uma marca que tem um DNA de alfaiataria, que essa começou comigo, né? Eu sou sócia fundadora da marca. Então, assim, são passos bem diferentes. Quando você entra numa marca já consolidada, o trabalho é bem menor, né, gente? Assim, e o risco também. Mas quando você começa uma marca do zero, o diferencial é que você vai ter 100% da sua identidade ali, né? Do controle de tudo, desde o início do controle, que eu digo assim, né? Do DNA mesmo. Mas o risco é maior, é mais investimento, né? Mais tempo, talvez, para aquilo. E tem que lidar com outras variáveis, com né? outras variáveis que às vezes nem é a nossa área. Né? Eu falo início de marca, amor, você tem que ser contabilidade, você tem que ser financeiro, você tem que ser tudo, carregar caixa, né? A gente não pode medir esforços para a marca realmente decolar. Mas eu sempre falo para as pessoas, e que fica aqui dado o recado, se você é influenciador, tá assistindo, né, esse episódio, põe uma coisa na sua cabeça, os seguidores não são seus. Então, trate de sempre dividir os seus ovos em cestos diferentes, para você não correr risco de um dia, se isso aqui acabar, foi-se embora, acabou sua fonte de renda. Nunca devemos ter uma única fonte de renda. Essa é a minha visão desde sempre. Agora, vamos falar sobre Bela agora. Sobre Bela, pessoa física, no seguinte sentido. Como é que faz para ter essa energia toda? Porque eu acho que é importante as pessoas saberem que você tá de frente… Quando abre câmera, eu falo sempre isso, né? Abriu câmera. Na hora que você abre uma câmera, tudo muda. A energia muda, o seu desgaste muda, né? Você é uma pessoa que comunica muito na internet, você abre câmera. O dia inteiro. O tempo inteiro. Então, você, muitas vezes, não está nem protegida ali naquela situação. Porque, por exemplo, eu abro câmera, mas eu tenho um assunto muito mais PJ. Quer dizer, eu estou muito mais por trás das coisas que estão acontecendo. Eu estou muito pouco de frente para as câmeras. Como é que você faz para se reenergizar? Ou para não ter um burnout, ou para, de repente, não falar, meu Deus, eu vou surtar, eu vou para outro lugar. Eu te acompanhando, sei que você passa por coisas na vida que todos nós passamos, filho, doença, marido, perdas. Como é que você faz para se reestruturar dentro de uma vida nas mídias sociais? Excelente. Bom, tem 2 vieses aí, né? Você perguntou como você faz para não ter um burnout. Eu vou responder essa primeira pergunta. Existe uma pílula, uma cápsula chamada não, que todo mundo deveria saber usar. As pessoas têm muita dificuldade em dizer não. Eu também tinha. Eu acho que depois dos 40 a gente fica mais maleável, né, com isso, assim, menos preocupada com as opiniões alheias e aprendendo cada vez mais a impor limites. Se você, que é a dona da sua própria vida, não sabe impor limites, saber a hora de parar, de dizer não, você vai ter um burnout. Isso aí não é assim, pode ser que aconteça, vai acontecer. Principalmente no mundo moderno, onde nós, mulheres, somos cobradas, né, de sermos super heroínas, a gente tem que equilibrar todos os pratos, a gente tem que ser workaholic. Tem que fazer o manejo das relações todas, né? Virou moda essa história, né? Workaholic, sou viciada em trabalho, sou empreendedora, sou CEO da minha vida, da minha empresa e tal e tal. Cara, e não é assim na vida real. A gente tem que entender que nós temos um cérebro que funciona muito bem até a página 2, né? Chega uma hora que ele pifa. São muitos estímulos, na verdade. Aí vem a ansiedade, vem a insônia, vem, né, as doenças que partem ali do estresse oxidativo, né? Vem câncer, vem um monte de coisa. Psicossomáticas. Então, aprender a dizer não. Esse é o primeiro ponto. Eu aprendi isso na minha vida. Então, hoje eu sei dosar muito bem. Quando eu vejo que tá passando do limite, eu já falo… meu marido é meu empresário, né? Acho que isso facilita as coisas. Tudo in-house ali. Eu já falo, amor, liga pra marca tal e pede pra eles mais 2 dias de prazo, porque eu não tô bem. Antigamente, eu não faria isso. Você só ia? Só ia. E aí, eu tive burnout várias vezes na minha vida. Hoje, não mais.
Eu sempre digo que se custa a minha paz, é caro demais. Se custa a minha saúde mental, é mais caro ainda. Porque algumas coisas podem ser caminhos sem volta, porque desencadeia uma depressão e coisas mais sérias, né? Sim. Então, nós somos o CEO da nossa vida também. Né? Você cuida do seu negócio, mas quem cuida de você? E aí você fez uma outra pergunta, como eu faço para me recarregar, né, as minhas energias? Em 2 lugares diferentes, em Deus, sempre, né? Deus é o meu porto seguro quando eu tô assim mais ansiosa, que eu sinto que eu tô mais angustiada, joelho no chão, oração, buscar a Deus em primeiro lugar, antes de todas as coisas. E eu me recarrego muito também na minha família. Eu falo que eu tenho dois Rivotrios em casa, que é a minha mais velha e a minha mais nova, né? É impressionante, gente, quando eu abraço as minhas filhas. Aquela ocitocina, né? Que a gente sabe que realmente a gente produz. É uma cura pra minha alma. Eu encontro cura no meu lar. E eu acho isso muito bonito, porque esses dias eu até postei, vou falar bem rapidinho, eu até postei sobre isso na internet, que na era digital as pessoas estão aficionadas com o dinheiro. E acham que o dinheiro é uma dos elementos ali de uma equação que traz a felicidade. Não é bem assim, né? Eu conheço muitos bilionários infelizes, infelizmente. E eu falo, cara, riqueza de verdade é você fechar a porta da sua casa e saber que ali você tem tudo. Ainda que você não tenha filhos, né? Você esteja feliz na sua própria companhia, esteja satisfeito em Deus, né? Eu acho que o contentamento, ele é bem diferente do que a riqueza material. Então, é aí que eu me recarrego. Eu fecho a porta da minha casa, com as minhas filhas, com o meu marido, com a minha família. Eu valorizo muito a família. E, né, eu sempre falo para as pessoas isso. Por favor, não vamos deixar a palavra família ser banalizada. Nem a palavra Deus. Né? Isso não é excesso de conservadorismo. Eu acho que isso é a base. Bom, a gente podia bater muito papo, né? Delícia aqui. Onde é que a gente te encontra? Em quais arrobas que a gente te encontra? Delícia, vai lá, vamos lá. Arroba Bela Falcone no Instagram, no TikTok Bela Falcone Oficial. Apesar de eu não estar tanto postando lá, mas me sigam, porque eu tô precisando ganhar seguidor para entrar nessa geração Z. Acho que são só as mídias que eu uso mais. Assim, legal. Muito... Lá a gente encontra tudo que você faz, os seus parceiros, com quem a tua marca e tudo. Aliás, tem um link na minha bio, que é aquele Linktree, né? Que tem todos os links ali de tudo que eu faço, enfim, das marcas parceiras. E eu tenho também um devocional que eu faço diariamente no meu Instagram, caso isso te interesse. Que legal. Né? É uma pílula, assim, uma coisa bem fácil de ler, bem rápida. Ano passado a gente fez o estudo da Bíblia, a gente leu a Bíblia em um ano. E eu todo dia eu mandava o estudo, né, da leitura daquele dia. E esse ano eu resolvi fazer um devocional. Talvez ano que vem eu volte com o estudo bíblico, mas é bem legal, porque né, a gente precisa se recarregar também nessas coisas. Com certeza. Né? A gente precisa colaborar e estar junto. Porque não, e detalhe, eu tenho pessoas de todas as religiões lá, tá, gente? Não é só pra protestante, legal você só falar. pra católico, não. A gente tem gente de todas as religiões. A gente tem pessoas do espiritismo, da Umbanda, todo mundo é muito bem-vindo ao meu devocional. Isso que é muito legal, né? Porque a gente só acalenta o coração quando a gente ouve alguém ou que está passando por alguma coisa ou que está passando por alguma coisa parecido com o que a gente está passando. Acho que o ser humano é muito a cura do outro ser humano. Quando gente precisa de gente. Gente precisa de gente. Aí a gente está agora nesse momento, nessa crise toda. Bela, obrigada. Muito obrigada, adorei, querida. Eu quero que você venha sempre para contar dos teus projetos, tudo que você Aliás, obrigada especialmente por ter me permitido falar aqui, né, da minha marca nova. Que está nascendo aqui no Brasil. Mas pra gente é importante a moda nacional. A gente tem fomentado muito isso. Obrigada mais uma vez. Sigam a Leco também, gente. Leco Brand. Leco Brand. Maravilha. Obrigada, Bela. Até a próxima. Até. Bom, esse foi mais um Caras Fashion. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais e fiquem ligados nos próximos convidados.